Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar das vitórias de Atlético e Cruzeiro e também um pouco da UEFA Euro 2012, que acontece na Polônia e na Ucrânia. Comigo aqui no estúdio, Josias Pereira, repórter Super FC. Tudo bem, Josias? Tudo bem, Cabido? Muito boa tarde a todos os nossos queridos internautas. Vamos comentar sobre essa vitória do Cruzeiro, né? Foi uma vitória que colocou o Cruzeiro na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, e também o Atlético, né, que continua aí na sua caminhada, vice-líder do Campeonato Brasileiro, com a estreia do Ronaldinho Gaúcho, que movimentou realmente todas as atenções nesse final de semana. Comigo aqui também no estúdio, Guilherme Guimarães, também repórter Super FC. Tudo bem, Guilherme? Olá, Leandro, Josias, internauta que acompanha o Esporte.com. Mais uma vez, vamos conversar aqui do futebol mineiro, do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro Atlético, da Eurocopa e outros detalhes também esportivos que aconteceram no fim de semana. Para você, se você quiser conversar conosco aqui, basta acessar o portal Tempo Online e enviar sua pergunta. Vamos começar antes falando um pouco da seleção brasileira. A seleção brasileira que fez um longo caminho, fez uma turnê mundial nas últimas 2 semanas e teve 2 vitórias e 2 derrotas. A última para o time da Argentina, 4-3, 3 gols de Messi. Josias, o que você achou da seleção brasileira? Ela teve um compasso diferente? Esse resultado contra a Argentina foi justo? Bom, realmente o jogo do Brasil encantou, né? Assim, todos nós que estávamos carentes mesmo de um bom futebol da seleção brasileira. Obviamente veio a derrota, mas a derrota ela mostrou, pelo menos, que o Brasil está caminhando para um bom futuro assim, no futebol, né, brasileiro. Porque a gente realmente via vendo as seleções, as apresentações da seleção brasileira eram bastante fracas, né? E era uma coisa assim que você não conseguia explicar, porque o Brasil tendo o melhor futebol do mundo, futebol pentacampeão, e o Brasil não conseguia mostrar para o mundo os valores que tem. E realmente a seleção olímpica que está sendo trabalhada pelo Mano Menezes é uma seleção que vem mostrando assim, características muito importantes, como ofensividade. Nós vemos o Oscar ali no meio de campo, ele caiu mesmo com uma luva ali naquele meio de campo. Ele tem conseguido armar as jogadas da seleção brasileira, ele tem conseguido realmente dar passes precisos e fora isso ele tem mostrado raça. Nós vimos aquele gol que ele fez, o terceiro, né, do Brasil, que ele caiu, que mesmo ele reclamando assim, de contusão, ele permaneceu na partida, foi até a frente, conseguiu tabelar, recebeu a bola e fez o gol. Logo em seguida ele saiu, mas realmente ele tem mostrado que ele tem condições de assumir essa camisa da seleção brasileira, jogando até mais do que o Ganso, né? Porque o Ganso, a gente tem visto apresentações, o Ganso não é aquele mesmo jogador do ano passado, em que ele conseguia realmente dar movimentação ao Santos, mas na seleção ele nunca fez uma grande partida. O Oscar, em contrapartida, ele vem conseguindo, vem mostrando uma regularidade maior na seleção brasileira. Guilherme, eu tenho uma pergunta para você. Ela é mais um pouco no contexto tático dessa equipe do Brasil. A gente viu um pouco o Oscar meio centralizado, com o Hulk puxando no lado direito, tentando sempre usar a sua esquerda, que é muito forte, o Neymar no lado direito e Damião ou Alexandre Pato ali no centro. Um dos gols do Brasil foi justamente essa jogada do Internacional, né? Com o Oscar jogando, o Damião fazendo o pivô e com o Oscar finalizando. Você acha realmente que essa seleção brasileira, a seleção olímpica de 2012, que deve ser essa mesmo que o Brasil fez essa turnê pelos Estados Unidos, vai ser a base da seleção brasileira para a Copa do Mundo em 14? Nesse contexto tático, você acha que usando 5 meias, contando que Neymar e também o Oscar são meias, com um atacante à frente, será que é essa equipe que o Mano vai ter em 2014 também? Se o Mano ficar até lá, ao que parece sim, é o que ele tem mostrado nos jogos do Brasil ao decorrer do tempo. Foi assim com os Estados Unidos, também foi assim com o México, apesar da derrota. Então o Brasil ainda está oscilando, o que é normal. O primeiro jogo que a gente acompanhou, Brasil e Estados Unidos, a partida que o Brasil fez uma boa apresentação, venceu e convenceu. O que se esperava na partida já contra o México? É que essa evolução permanecesse, que o Brasil apresentasse novamente um bom futebol. Não aconteceu. Apesar da derrota, o Brasil até imprimiu um bom ritmo de jogo no começo da partida, mas saiu derrotado. Na partida contra a Argentina, o Brasil teve o desfalque, do zagueiro Thiago Silva, né?
E isso realmente afetou muito o sistema defensivo, porque o Thiago Silva ele deixa mais compacto ali o setor e traz experiência. Com Bruno, Vini e Juan, a gente viu que essa experiência faltou realmente. Bateu muita cabeça, né? Faltou esse tarimba, faltou até mesmo catimbar em alguns momentos quando fosse necessário. Mas a gente já viu evolução. O Mano Menezes já confirmou o Thiago Silva para a Olimpíada, faltam ainda as 2 últimas vagas de jogadores acima da idade olímpica, são com 23 anos. É o que a gente espera. Para terminar de responder a sua pergunta da Copa do Mundo, como eu bem iniciei, se o Mano permanecer até lá, o que parece que vai ser, se o Brasil continuar nessa grande evolução que tem tido nos últimos jogos, acho que vai ser essa mesmo a predisposição da seleção brasileira em campo. O meio-campo mais composto ali, com jogadores que também têm habilidade para fazer essa transição meio-campo-ataque, como Neymar, o Oscar, o Ganso, que bem disse, o Josias, e um jogador de frente, de presença de área, que a gente tem o Hulk, o Leandro Damião, e quem sabe, nesse decorrer aí dos próximos 2 anos, apareça um novo jogador que ocupe realmente esse setor. O que eu acredito é que a seleção brasileira, na verdade, ela já tem esse centroavante, né? Eu acredito que o Pato deva ser a escolha do Mano. O Pato é um jogador mais versátil até que o Damião. E o Hulk, a gente sabe que a direita dele é cega, né? Ele não usa a direita dele para nada. Acho que só para ficar no canto direito, para tentar cortar para dentro e chutar com essa esquerda. Josias, falando um pouco da Argentina, você acha que os brasileiros que lá atuam, tanto os brasileiros, eu digo os que jogam no futebol brasileiro, né? O Guinha-Azul mostrou alguma competência ali no meio-campo, desarmando muito bem as iniciativas do Brasil, mas o D'Alessandro e o Montijo têm espaço para esse time, não tem? Tem, você acredita que a Argentina está tentando se encontrar, né? É uma seleção que tem, logicamente, o Messi, que é um jogador que desequilibra. A gente percebeu isso durante o jogo. Muito se falava em questão de comparar Neymar com Messi e tal, e realmente ficou nítido naquela partida que a diferença entre Neymar e Messi é uma coisa assim, é um abismo, né, que existe entre os dois. Na verdade, o Messi e qualquer outro jogador do mundo, né? Exatamente. Ele é muito bom. Ficou notório isso. Agora, em relação a esse meio-campo da seleção argentina, ainda está passando por uma reformulação, o Sabeja tentando encontrar uma equipe ideal para colocar em campo e está testando jogadores, né? Começou com o Guinha-Azul. O Guinha-Azul é um jogador do Internacional que a gente tem visto aqui no Brasil, a sua força, a sua tática, a sua determinação, raça, né? Que a torcida internacional sempre adorou, exalta, né? Uma questão, porque eles têm uma afinidade por uma questão mais de localização, de regionalismo, eles têm mais uma afinidade com o estilo argentino de jogo, né? E com certeza o D'Alessandro ele tem um toque de bola mais refinado, e ele poderia contribuir realmente para que a armação da Argentina continuasse, né? Fosse mais incisiva, né? Imagina Messi, D'Alessandro ali no meio campo da Argentina, partindo para cima com Higuaín, Di Maria. Seria assim o Agüero, que na verdade nem jogou, assim, entrou no segundo tempo. Sem contar também que o Diego Milito não é convocado, né? O que é mais, o que eu acho que é um absurdo, na verdade, né? Apesar da má fase da Internazionale de Milão, que está ainda se reestruturando, o Diego Milito é um jogador de grande presença de área. No Brasil, eu acho que ele seria titular na seleção brasileira. Ele é muito bom atacante. Faltando um jogador muito bom atacante. Desse nível tanto ele quanto o Higuaín, 2 grandes atacantes que atuam na Europa hoje, né? Exatamente. Mas vamos agora partir para o Atlético. O Atlético conseguiu uma vitória fundamental nas suas pretensões do Campeonato Brasileiro. Venceu o Palmeiras fora de casa por 1-0 lá no Pacaembu, com gol do atacante Jô. Foi a estreia do Ronaldinho Gaúcho nessa equipe, que começou como titular e fez uma brilhante atuação, principalmente no segundo tempo. Guilherme, o que você achou da partida? O Atlético está se impondo mesmo com um pouco mais de... A gente não acreditava muito no Atlético, até por não saber exatamente onde o time se enquadrava no contexto de comparação mesmo entre os times do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, mas o time vai despontando como um bom candidato. Não vamos falar do título ainda não, mas talvez a Copa Libertadores, né? Por enquanto, sim. O detalhe importante desse começo de Campeonato Brasileiro é que ainda existem aquelas equipes que estão focadas em outras disputas, né? Copa do Brasil e até a própria Libertadores. A gente vê o Corinthians, semifinalista da Copa Libertadores, sendo lanterna do Campeonato Brasileiro. O Santos
igualmente semifinalista da Libertadores, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, ou seja, o Campeonato Brasileiro ele vai realmente esquentar a partir do momento que todas as equipes estiverem focadas simplesmente no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai subir de produção, até o próprio Santos vai subir de produção. Enquanto isso, as outras equipes que já estão 100% focadas no Campeonato Brasileiro têm que fazer igual o Atlético vem fazendo. Não teve um bom resultado diante do Bahia em casa, foi e buscou os pontos fora de casa diante do Palmeiras. Teve uma boa atuação contra a Ponte Preta, conseguiu 3 pontos também na estreia fora de casa. Então, ou seja, o Ronaldinho Gaúcho ele veio e está colocando uma grande pressão nos adversários. Querendo ou não, a gente sabe que o Ronaldo tem um grande nome no futebol internacional, né, Josias? E só de tê-lo na equipe já coloca uma intimidação no adversário. O Palmeiras, a gente viu que jogou o primeiro tempo um pouco mais dinâmico do que o segundo. No segundo, o Atlético praticamente dominou. O Palmeiras, no final do jogo, teve algumas oportunidades com o Marcos Assunção de falta, mas mesmo assim foram as chances mais claras da equipe paulista. O Bernard, que na minha opinião não esteve tão bem, apesar de ter acertado o cruzamento para o segundo gol do jogo em 2 jogos, o Atlético venceu 1-0, placar justo na minha opinião. Poderia ter sido maior se não fossem os erros de arbitragem, gol mal anulado, faltas não marcadas. E o Atlético vai se consolidando aí nesse início de Campeonato Brasileiro e até então é um dos favoritos a galgar e quem sabe uma vaga na Libertadores e buscar o título brasileiro. Antes de eu te fazer uma pergunta dos nossos internautas, Josias, eu só vou dar um parâmetro aqui da situação do Atlético no campeonato. O Atlético está com 10 pontos ganhos, venceu 3, empatou 1. O Vasco é o líder com 12 pontos ganhos, vencendo as 4 partidas que já fez. Na sequência está o Grêmio com 9 pontos. Lembrando que o Grêmio também tem... contra tudo que o Guilherme falou agora, o Grêmio é exceção. O Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil e também está fazendo um campeonato bastante interessante. Mas é a questão do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo, nos últimos anos, aí, a gente viu que ele coloca mesmo o time pra frente, não tem essa de ficar poupando jogadores, e ele busca realmente isso. Ele mesmo que criou aquela expressão, a gordura, ganharam a gordura no início do campeonato, porque a gente sabe que os times vão oscilar aí durante a competição, que tem 38 rodadas, e ele é o professor, né, digamos aí, o inventor dessa expressão, e ele coloca mesmo isso pra dentro do campo. Josias, a gente tem uma pergunta aqui do Leonardo Pereira, lá de Sintra, em Portugal. Ele pergunta o seguinte: esse ano será o ano do Galo com o Ronaldinho Gaúcho? Bom, ainda é cedo para falar isso, né? O Ronaldinho Gaúcho ele vem mostrando que realmente tem ele pode render, né, alguma coisa ainda, né? A gente tem que tomar cuidado porque o Ronaldinho ele apresentou assim, um futebol que não foi muito agradável no Flamengo, a torcida cobrava muito dele. Principalmente o Ronaldinho é um jogador que ele, assim, no curto espaço, ele consegue executar muito bem as jogadas. Só que muitas vezes quando a marcação tem apertado no Ronaldinho, ele não é mais aquele jogador que desequilibra como ele era no Barcelona. Aquele jogo do Real Madrid mesmo foi um exemplo, que a torcida o aplaudiu de pé. Naquele jogo, ele conseguia fazer uma arrancada do meio de campo e saía driblando, cortando e tal, mas o Ronaldinho ele não tem mais, ele não aguenta mais esse ritmo de jogada. Ele até tenta fazer, mas só que a marcação aqui no Brasil tem sido implacável. A gente viu no jogo lá, ele tentando escapar, o Márcio Araújo chegando, dando carrinho nele, e realmente o Ronaldinho ele precisa de uma atenção especial, claro, ele precisa de um trabalho para que ele possa se adequar realmente ao esquema do técnico Cuca. Ele jogou primeiramente nessa partida com mais liberdade, né? Ele teve a ajuda do Bernard, claro, ali também na movimentação, só que, pelo menos assim, o que eu percebi naquela partida é que o Ronaldinho ele vai ter assim, um trabalho mesmo de sair armando as jogadas do Atlético. O Cuca mesmo já deixou claro isso. Já deixou claro isso. Ele já disse que o Ronaldo Gaúcho vai ser realmente o 10 que ele precisava, vai ter o apoio dos jogadores ali, tanto de defesa quanto do meio campo, para ele ter essa liberdade, porque você bem disse, Josias, ele não tem mais aquela arrancada, mas a qualidade de passe do Ronaldinho Gaúcho, ela é diferenciada em relação aos jogadores que a gente tem aqui no Brasil. Então é um ponto a ser explorado pelo Atlético, ganho do Atlético nesse quesito.
e que o interessante mesmo vai ter que ser a pontaria do jogador. A gente viu, tanto na partida do Bahia, que o Ronaldinho Gaúcho até não esteve presente, a estreia dele foi contra o Palmeiras, como no próprio jogo do Palmeiras, os jogadores foram colocados cara a cara com o goleiro, em alguns lances eles não aproveitaram. O caso do Bernard, por exemplo, que o Danilinho enfiou uma boa bola ali para ele, e ele perdeu um gol na cara do Bruno. E até o próprio Ronaldinho Gaúcho, que colocou o Jô várias vezes na cara do gol e ele desperdiçou as oportunidades. Na verdade, o Jô fez um gol e o juiz não marcou, né? Não assinalou, né? Verdade, bem lembrado. Eu vou mostrar, a gente vai apresentar para vocês agora o gol do Atlético, numa jogada pela direita do Bernard, aliás, pela esquerda do Bernard. Ele chamou o marcador para dançar, puxou para dentro, viu o Jô centralizado e mandou para o fundo da rede. O gol do Atlético, as imagens cedidas pela TV Galo, o gol do Jô. O Jô, na verdade, faz o seu segundo gol com a camisa alvinegra, segundo jogo seguido dele com a camisa titular do Atlético. Está aí no cruzamento da esquerda do Bernard, que vem crescendo muito de produção, né? E, Guilherme, tem uma pergunta aqui do Luiz Paulo Lopes, de Patos de Minas, é a seguinte. Com a chegada de Ronaldinho Gaúcho, os coadjuvantes do Galo podem ganhar mais espaço dentro de campo? Vídeo Bernard, né? Não, com certeza. O Josias bem disse, a marcação do futebol brasileiro, em cima de jogadores assim que são mais clássicos, habilidosos, ela tem sido implacável mesmo. O Ronaldinho Gaúcho vai receber uma atenção especial e aí quem vai ter que aproveitar essas brechas que vão surgir no campo são jogadores como Bernard, até mesmo o próprio Jô, né, que tem aparecido muito bem ali no ataque. E a gente pode também dizer outros jogadores, como o Felipe Souto, quando entra, tem uma boa posse de bola ali no meio campo e avança, arriscando chutes fora da área. O próprio André. Então vai depender muito de como o Cuca vai armar esse time do Atlético. Mas que o Ronaldinho Gaúcho vai ter uma atenção especial e que brechas vão aparecer no campo, isso você não tenha dúvida, Luiz. Agora, eu tenho uma dúvida um pouco com relação ao ataque do Atlético. A gente fala muito da seleção brasileira, que a seleção brasileira usa um 4-5-1, talvez, que não é, na verdade, um 4-5-1, seria um 4-3-3 ou, sei lá, 4-3-2-1. Enfim, fica como você quiser, internauta. O Atlético tem uma situação de tática um pouco parecida. É exatamente igual ao do Real Madrid, exatamente igual à seleção brasileira. Mas o ataque com um atacante apenas, com um centroavante de ofício, o Jô parece ganhar essa posição do André, né? O André tá voltando de lesão, pode ficar, talvez ele possa entrar na próxima partida, mas o Jô parece que ganhou, né, Josias? Bom, o Jô realmente tem mostrado assim, uma presença de área muito grande nessas partidas. Inclusive nos treinamentos, o Jô ele tem mostrado assim, realmente essa jogada aérea do Atlético tem sido muito treinada pelo técnico Cuca. E o Jô tem aproveitado este tempo que o André está fora por causa de lesão para ganhar essa vaga. Ele está lutando realmente, tentando mostrar que aquilo que ele apresentou no Internacional, no Manchester City, que ele não atuou, ficava só no Everton e no Galatasaray. Que ele ficava só muito envolvido em questões extra-campo. Agora ele está tentando mostrar no Atlético que ele tem capacidade realmente de ser titular de uma equipe. A gente viu os números do Jô, fazendo 8 gols. 21 gols nos últimos 4 anos. Exatamente. Uma média de gols baixíssima, né? Se for olhar para um jogador do calibre do Jô, jogador que despontou aí no Corinthians e acabou indo para a Europa como grande promessa, e lá ele não rendeu nem 10% daquilo que era esperado dele, né? Então ele voltou para o Brasil, não apresentou um grande futebol no Inter e ficou envolvido naqueles problemas, mas aqui no Atlético, ele pouco a pouco, ele vem ganhando o seu espaço. E o André vai ter que lutar muito para reconquistar essa vaga de titular no Atlético. Porque os dois assim, jogam em funções que são bastante parecidas. São né? iguais, na são verdade. Iguais, né? são idênticas. Né? A questão, só completando um pouco, Guilherme, a questão é que, opinião minha, assim, com o Atlético jogando com o Jô, você tem uma opção melhor de ataque. Porque por mais que o André tenha lá seus 1,80 e poucos de altura, o Jô ele é mais forte fisicamente. Você tem essa referência no ataque que você não tem do mesmo calibre com o André, né? Apesar de eu ainda considerar o André um jogador um pouco mais técnico do que o Jô. Não sei se você pensa assim também. Eu concordo em partes com o que você falou, mas eu tenho um detalhe para a gente pensar aqui. O Jô ele faz mais o pivô, Sim. Né? Ele fica mais centralizado realmente na área. O André nem tanto. A gente acompanhou nas últimas partidas do André pelo Atlético, ele sai muito da área para buscar a bola, justamente porque ele não tinha aquela referência de um jogador no meio para
colocar a bola e o André ficar cara a cara com o gol. Com o Ronaldinho Gaúcho isso pode mudar, porque talvez ele não precise buscar tanto essa bola fora da área e possa realmente ocupar ali o espaço dentro da área. É o que acontece com o Jô. O Jô ele joga de costas pro goleiro fazendo pivô e tem uma boa presença de área em lançamentos, cruzamentos, como a gente viu aí há pouco tempo o gol dele marcado contra o Palmeiras. No Santos o André fazia bem isso, porque ele tinha as bolas enfiadas pelo Robinho, Ganso, até pelo próprio Neymar, e ele escorava pro gol, driblava o goleiro, driblava o zagueiro e marcava o gol. No Atlético, com a chegada de um jogador habilidoso como o Ronaldinho Gaúcho, pode ser que ele recupere essa posição e essa forma de jogar e isso vai ajudá-lo. Agora, em relação ao André, se ele vai entrar como titular na próxima partida, que o Atlético vai fazer contra o São Paulo aqui no Independência, eu acho que o Cuca vai ser prudente, tanto pela questão do André voltar de uma pequena lesão, quanto pelas atuações do Jô. Eu acredito que o Jô será mantido no ataque e o André espere um pouquinho no banco de reservas. Essa é a minha opinião. Vale lembrar que o jogo do Atlético contra o São Paulo acontece no Morumbi, no Morumbi, no próximo dia 17, no domingo. E o Atlético, como eu falei, está na segunda posição, tem uma classificação interessante já com seus 10 pontos ganhos. Agora vamos falar um pouco do Cruzeiro. Ontem o Cruzeiro jogou em Varginha, no estádio do Milão, e venceu o time do Sport por 1-0, gol de Wellington Paulista cobrando pênalti. Josias, me fale um pouco das suas impressões do jogo, já que o Cruzeiro não tá montando uma defesa muito sólida, mas em compensação o ataque voltando a funcionar também? O Cruzeiro ontem apresentou momentos assim de esperança para o torcedor e alguns momentos de realmente tristeza, né? Se for comparar assim, com o que o torcedor está acostumado a ver de Cruzeiro. O Cruzeiro mostrou mais uma vez que a defesa está realmente centrada, uma defesa, um trabalho mesmo do Celso Roth de guarnecer sua defesa através do trabalho dos volantes, uma coisa que ele prioriza muito nos treinamentos, que ele cobra dos volantes, essa marcação em cima, essa marcação dura mesmo, pesada, coisa que ele sempre trabalhou em todos os locais que ele teve oportunidade, todos os times que ele teve oportunidade de treinar. E no Cruzeiro não tem sido diferente. A defesa tem funcionado realmente. Naquele jogo que o Cruzeiro, contra o Botafogo, o Cruzeiro tomou os 2 gols, foram erros assim, de marcação, mas no jogo contra o Sport, o Cruzeiro realmente voltou a trabalhar bem a sua defesa e conta também com o apoio da torcida, mesmo que não seja aquela torcida que realmente impulsiona o time, como vai ser aqui em Belo Horizonte quando o Cruzeiro retornar para cá, no próximo jogo contra o Figueirense. Mas, mesmo assim, o Cruzeiro soube aproveitar bem o fator, né, de ser empurrado por sua grande torcida e conseguiu fazer esse resultado aí frente ao Sport. O gol foi marcado de pênalti, né, após um lance lá com o Everton. Foi realmente pênalti. Foi realmente claríssimo, tocado, inclusive, não há nem o que sem discutir. Exatamente. E o Wellington Paulista mostrando mais uma vez seu faro de gol, o rei dos pênaltis, né, no Brasil. Nessa temporada eu não me recordo aqui quantos pênaltis ele já bateu, mas ele errou apenas um. Foi contra o América. Né? Justamente. E outro detalhe, o Wellington Paulista, eu acabei de ver ali no próprio site oficial do Cruzeiro, ele marcou 20 gols até aqui nessa temporada, contando os amistosos, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e o início do Campeonato Brasileiro. Na temporada inteira, o Cruzeiro marcou 50 gols. Então, ou seja, o Wellington Paulista 40%. É dono de 40% dos gols do Cruzeiro na temporada. É uma média muito alta, né, para um atacante que a torcida mesmo do Cruzeiro a torcida do Cruzeiro não é fã dele. A torcida do Cruzeiro não é fã dele, né? Mas ele, pelo menos, tem esse faro de gol que o time precisa. E tem um detalhe, Leandro, só para chamar a atenção aqui do internauta que está nos assistindo. O Josias bem detalhou sobre essa questão do Celso Roth arrumar ali a defesa, deixar o meio-campo mais compacto e sólido. E isso se reflete também no posicionamento dos laterais do Cruzeiro. A gente percebe uma melhora considerável do Diego Renan e até mesmo do Everton, que vem tendo mais oportunidades com o Celso Roth. O Cruzeiro passou a jogar mais pelas laterais e as investidas dos adversários estão sendo mais contidas. Por quê? Porque o meio-campo justamente está mais sólido e forte na marcação. Se o Diego Renan sobe para apoiar,
tem alguém fazendo essa cobertura. Se o Everton também sobe para fazer o apoio, outro jogador está ali na contenção. E era o que acontecia com o Adilson Batista, quando o próprio Diego Renan teve um rendimento melhor, isso está voltando a aparecer. Mas isso também não quer dizer que o Diego Renan agora seja a solução Com de certeza. todos os problemas da lateral do Cruzeiro, Claro. né? Já que o lateral, obviamente, primeiramente ele tem que saber defender ao invés de saber atacar, Claro, né? com Senão certeza. você colocava um ala ali que só saiba atacar, né? Jogava no 3-5-2. Exatamente, liberava os caras. Agora, só interromper, uma coisa interessante que o Celso Roth vai ter que trabalhar bem nesse time é a questão dos atacantes, né? Que a gente viu em determinado momento da partida que ele tirou o Tinga, né? Colocou o Anselmo Ramon, começou a trabalhar com 3 atacantes. Ele vai ter que decidir aí qual o esquema que ele considera melhor. Se vai jogar com um atacante, se vai jogar com 2, com 3. Ele ainda está tentando encontrar um time assim que consiga defender bem e marcar os gols que a torcida tanto tem cobrado do Cruzeiro. Né? Eu ainda acho que, isso é a minha opinião, para deixar bem claro aqui, que o motivo não deve ser esse jogador que o Celso Roth avance e deixe ele mais ali perto da linha ofensiva. Eu acho que o motivo realmente tem que ser colocado para fazer o papel de um camisa 10, para buscar essa enfiada de bola. Ele tem um passe bom, ele tem uma boa arrancada e como atacante ele perde essa característica que é fundamental dele. Ô Josias, o Anderson Antunes de Londrina, obrigado Anderson pela sua participação, faz uma pergunta sobre a defesa do Cruzeiro. Com a boa atuação de Matheus, Vitorino deve seguir como, mesmo com a boa atuação de Matheus, o zagueiro Vitorino deve seguir como titular no Cruzeiro? Bom, respondendo ao nosso internauta, o Matheus, ele já vinha mostrando assim nos treinamentos do Cruzeiro, principalmente na base, né, que ele veio, que ele tem uma boa impulsão, um jogador alto, e o Vitorino, nas últimas partidas que o Vitorino fez com a camisa do Cruzeiro, não foram grandes apresentações, né? Foram apresentações bem abaixo daquilo que toda a imprensa mineira esperava dele, quando ele chegou aqui no ano passado. Mesmo porque a gente viu ele disputando uma Copa do Mundo, Copa do Mundo, cobrando pênalti em momento decisivo do Uruguai. E a gente pensava, esse zagueiro vai chegar para resolver mesmo todos os problemas que o Cruzeiro apresentava nesse setor. E apresenta ainda algumas falhas de marcação de posicionamento na área. Só que o Vitorino vai ter que correr mesmo, porque o Alex Silva, na época do Alex Silva, quando o Alex Silva chegou, o Alex Silva era para ser o grande zagueiro do Cruzeiro, né? E o Léo vinha assim, por fora, mas conquistando a sua vaga pela regularidade que ele vem apresentando. Agora o Vitorino não, ele faz uma apresentação boa, outra apresentação ruim, bem ruim, né? E o Matheus, ele tem conseguido mostrar para a torcida do Cruzeiro que ele tem capacidade de estar lá entre os titulares. Já são 2 jogos, né? O Matheus permanecendo aí como titular. O Vitorino está retornando agora. Eu acredito que para manter realmente o padrão, já que o Celso Roth conseguiu ali acertar o setor defensivo, o Vitorino deve realmente começar no banco e o Matheus permanecendo como titular da zaga. Até porque ele gosta, o Celso Roth, né, de fazer isso, de dar essa padronização. O jogador tá bem, ele se mantém. A gente vê o Amaral, por exemplo, que praticamente não tinha chance com o Wagner Mancini, fez 1 ou 2 razoáveis apresentações. Um gol contra. E o Celso Roth o manteve. Realmente, ele fez o gol contra, mas aquele começo de jogo contra o Botafogo foi lastimável. Se não, na minha opinião, um dos piores começos de jogos do Cruzeiro nos últimos 5 anos. Foi muito ruim mesmo. Então, assim, o time está se encaixando, o Celso Roth está tentando dar um padrão de jogo para o Cruzeiro. E a próxima partida, que vai ser em casa realmente, em Belo Horizonte, jogando diante do Figueirense, o torcedor espera que o Cruzeiro continue dando essa resposta em campo e que o time conquiste mais os 3 pontos para se manter ali no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. A gente tem o gol agora do Wellington Paulista, a gente tem alguns lances da partida. Tá aí a torcida lá no estádio do Melão, lá em Varginha. Pouco mais de 4 mil presentes no estádio. Né? Mas como o estádio é pequeno, talvez não tenha feito tanta diferença. Tá aí a cobrança de pênalti, o Wellington Paulista dá aquela corridinha de né? sempre dele, né? A corridinha de sempre. E só deslocou o goleiro Sem Magrão, que bateu, o Wellington Paulista bateu muito bem o pênalti, assim como tinha acontecido contra o Botafogo, na virada do Cruzeiro, no gol da vitória do Cruzeiro diante do Botafogo. Tá aí mais um lance, o Anselmo Ramon pela direita, né? Aí antes, no primeiro tempo ainda, o Wellington Paulista em seu ataque estabanado pela esquerda. Mas é isso, o Cruzeiro não jogou como a torcida espera, mas fez os 3 pontos. É o 5º colocado, vou confirmar aqui para vocês, é o 5º colocado com 8 pontos ganhos,
empatou 2 e venceu 2, ainda se mantém invicto no Campeonato Brasileiro. E agora, como disse o Guilherme, como disse o Josias, desculpa, pega o Figueirense no Independência às 21 horas lá aqui em Belo Horizonte, né? Acho que o jogo mudou o horário, é 18h30. 18h30 agora, né? A gente tem mais um vídeo agora do Celso Roth falando sobre a partida. O grupo está de parabéns, a equipe está de parabéns, os jogadores estão de parabéns. Viemos de 2 vitórias e vamos ter uma semana boa para trabalhar e nos prepararmos, né? Porque vamos jogar depois de um bom tempo em casa, né? Nós jogamos 4 partidas fora de casa, né? Vamos jogar agora em casa, vamos esperar que a gente mantenha essa performance. Celso Roth falando sobre a apresentação do Cruzeiro pós-partida diante do Sport Recife. O Josiel Dantas, aqui de Belo Horizonte, fez uma pergunta sobre o ataque do Cruzeiro. Guilherme, o Fabinho mudou o jeito do Cruzeiro jogar. Como vocês estão avaliando o novo atacante? Apesar de ele ter feito uma grande diferença no duelo com o Botafogo, ter tido uma participação boa diante do Sport, eu acho que ainda é cedo para a gente fazer uma avaliação mais concreta sobre o Fabinho. Mas ele tem entrado bem, tem ocupado o setor ali conforme pede o Celso Roth, fazendo aquele jogo mais aberto, tentando uma investida para a área adversária. Até agora ele tem saído bem, né, Josias? Tem feito o papel que a ele é determinado. Agora, o Cruzeiro também tem o Alisson, que faz mais ou menos um papel parecido, que é jogar mais aberto, é um jogador também de velocidade. Não está numa boa fase, mas eu ainda acredito que ele possa ser mais útil ao Cruzeiro. Na verdade o Alisson teve aquele lapso no Campeonato Brasileiro do ano passado, na Taça Libertadores do ano passado, voltou de contusão no início da temporada e até agora não mostrou o mesmo futebol que ele vinha apresentando no ano passado, né? Já o Fabinho é um jogador já rodado, tem 28 anos, veio do Guarani de Campinas e faz o básico, né? Pega a bola, corre com ela para a ponta e tenta fazer uma jogada interessante com o centroavante que ela esteja. Tanto que ele deixou bem claro na entrevista dele após o jogo com o Sport, foi justamente contextualizando o que você disse aí em questão de fazer o básico. Ele falou, olha, eu estou fazendo o que o Celso Roth pede mesmo, não estou inventando, estou fazendo aquilo que eu sei que eu posso fazer para ajudar o Cruzeiro. O que ele sabe fazer realmente, eu acho que ele não sai disso realmente, né? Ele joga isso que a gente está vendo aí. Na minha opinião também, o torcedor não precisa esperar muito dele, não. Espera isso. Mas que ele realmente continue fazendo esse papel, que é o de municiar ali os jogadores, ou até mesmo dar assistências e fazer esse papel jogando mais aberto. É o que estava faltando, né, para o Cruzeiro, porque o Alisson, ele era esse jogador, mas infelizmente por conta dessas lesões ele não conseguiu recuperar ainda seu futebol, mas o Fabinho ele tem conseguido fazer isso assim, realmente da maneira dele, dentro da possibilidade dele, ter conseguido executar o papel muito bem, né? Então, com certeza deve ser mantido pelo Celso Roth, continuar fazendo essas jogadas pela ponta, de velocidade, e o Cruzeiro vai depender muito disso. Você gosta de montar esses times que o pessoal costuma chamar de operários, né? Time operário, o Fabinho encaixa bem dentro dessa filosofia. Se a torcida do Cruzeiro já não gostava tanto assim do Thiago Ribeiro, não espere que o Fabinho também seja um substituto à altura do Thiago Ribeiro, né? O Thiago Ribeiro está conversando ainda com o Cruzeiro e com o Palmeiras, talvez ele continue na Itália, então tem que esperar a torcida cruzeirense. Pode falar, Tem um detalhe sobre o Bobô também, que já havia sido liberado para negociar com outro clube. O contrato dele se encerra agora no meio do ano. É um portal de notícias lá da Turquia, o Fanatik, dá como certa a ida dele para o Kayserispor. Kayserispor, por 3 anos, aguardando somente a realização de exames médicos. O Bobô, inclusive, está lá na Turquia para fazer esse acerto. Ficaria por 3 anos lá, voltando à Turquia, onde ele é ídolo, né? Ele marcou 97 gols em 227 jogos pelo Besiktas. Nota-se porque o futebol da Turquia se mantém apenas em Fenerbahçe, Besiktas e de vez em quando Galatasaray, né? Agora vamos um pouco falar de UEFA Euro. Está acontecendo a UEFA Euro lá na Polônia e na Ucrânia. Hoje já tivemos um resultado interessante, Inglaterra empatando com a França, mas também tivemos Itália e Espanha empataram em 1-1. Me ajuda aí na estreia. A estreia foi a Rússia 4-1. Rússia 4-1. Contra a República Tcheca, o empate contra a Grécia e Polônia lá na Polônia. Josias, como você coloca essa UEFA Euro? É realmente uma Copa do Mundo sem Brasil, Argentina e Uruguai?
Bom, a UEFA Euro realmente tem mostrado, ao longo dos anos, né, que tem sido disputa da UEFA Euro, da Eurocopa, né, que realmente é um campeonato que mexe, né, com praticamente todo mundo. Realmente é uma Copa do Mundo sem Brasil, Argentina, Uruguai, porque lá estão as seleções que chegam em todas as Copas do Mundo com possibilidades de conquistar algo. Principalmente seleções do nível da Alemanha, a Espanha, que foi campeã do mundo, também seleções como a Itália, que é tetracampeã mundial. Então, realmente mostra o nível do futebol europeu, que é o nível de organização, de trabalho, que deve ser seguido pelas demais federações ao redor do mundo. Inclusive, a gente tem visto a Eurocopa, e a gente pega o exemplo da Copa América e a gente fica assim meio... chega a ser um absurdo, né? Em comparação de organização. Querendo ou não, a comparação ela é inevitável. É inevitável. E realmente a gente vê assim, jogos com jogadores assim, que são tops mesmo, realmente, no mundo. E, logicamente, que a gente tem também esses jogadores na América, mas só que os estádios, questão de organização, não chega ao mesmo nível que é o praticado no futebol europeu. E eu não digo nem em questão de estádio, eu digo mais em questão, talvez, de chamar o torcedor. Questão de marketing, tudo aquilo que a Copa América poderia ser, mas realmente a Conmebol não explora. Né? E a UEFA consegue explorar. Eu acho que a diferença está na organização com relação à diferença entre UEFA e Conmebol. Você vê que a UEFA está anos-luz de distância da Conmebol. A gente vê uma Taça Libertadores, um evento fascinante para todos os torcedores aqui da América do Sul. E é um evento que você vê estádios degradados, você vê gramados pífios, você joga a 4.000 metros de altura. Torcedor joga pedra no torcedor campo, joga pedra, faz não nada. acontece nada. O cartão amarelo, na verdade, é uma multa que a Conmebol dá para os clubes que as recebem. Então, acho que a distância, você vê, na verdade, é essa, da Conmebol e da UEFA, né? A UEFA Euro, obviamente, tem mais recursos, a Europa é um continente rico, mas vale lembrar que a UEFA Euro esse ano está acontecendo na Polônia e na Ucrânia. São Dois países em desenvolvimento ainda, que não devem nada, por exemplo, a Argentina, que sediou a última Copa América, e a gente sabe, nós estivemos lá na cobertura aqui do Super FC, e nós vimos também que poderia ter sido melhor do que já foi. Agora, em 2015, eu não sei se o Brasil e o Chile trocaram realmente, eu tenho que averiguar isso depois, mas em 2015 ou 2019, quando a Copa América acontecerá no Brasil, aí sim talvez teremos uma organização digna do que a Copa América vale, né? Já que os estádios serão os mesmos da Copa do Mundo, já será uma Copa América mais efetiva, até mais de graça, né? Porque qualificada, digamos, do ponto de vista da infraestrutura. Exatamente, já que o Brasil hoje é o país mais rico da América do Sul e a gente espera que o Brasil consiga fazer uma Copa América digna de suas tradições, né, Josias? Exatamente. Agora, falando sobre futebol, né, a gente tem percebido mais uma vez o nível dos campeonatos de seleções disputados nos últimos anos, que a questão da ofensividade mesmo que eles não têm tido, né, as seleções não têm tido. A gente tem visto jogos com empates, né? A gente viu isso na Eurocopa, na Copa do Mundo, jogos com placares assim magros, né? As seleções com medo de atacar realmente, o futebol mais ali no toque de bola, como a Espanha praticou ontem frente à Itália. O jogo ficou 1-1 e em determinado momento do jogo a Espanha se lançou mais ao ataque porque precisava do resultado. Mas se não precisasse também, assim... O empate com a Itália na estreia da Eurocopa, a gente vamos tocar aqui e tal, ver como é que vai ser. Vamos tocar, administrar o jogo, depois vai pegar a Croácia, são adversários mais assim, que dá para conseguir uma vitória, mas realmente é um futebol que muitas vezes não tem atraído muito o público, né? Porque as seleções não têm conseguido mostrar, por exemplo, o que um clube apresenta, porque o clube você tem vários jogadores de vários países que eles se completam. Quando chega na seleção... Aí volta a tocar outra questão do calendário, né? Que o calendário é curto e os jogadores acabaram de sair de uma temporada exaustiva. Né? Mas, Josias, eu acho que isso não é desculpa, já que esses times, vale lembrar que esses times da UEFA Euro, eles disputam uma eliminatória para disputar a UEFA Euro, joga a UEFA Euro,
vai para as eliminatórias de Copa do Mundo e aí sim o time joga a Copa do Mundo em 14. Então esses times já estão jogando, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha é basicamente a mesma seleção que jogou a Copa do Mundo e que goleou a Argentina. Então eu acho que a gente tem um pouco mais de pegar mesmo no pé dessas seleções, porque elas já estão se preparando para uma Copa do Mundo, né? Eu, por exemplo, vejo a Argentina na frente de muitas seleções da própria UEFA Euro e até o Uruguai mais pronta do que algumas seleções. Para mim, a Espanha decepcionou, jogou muito mal diante da Itália. Já vem apresentando futebol ruim contra a China, né? Ganhou de 1-0 sofrido contra a China. Muito, muito ruim. E o Fernando Torres é um jogador também que muito se espera dele. Mais uma vez, ele decepcionou, né? Vários gols ele começou no perdidos. banco também, o Vicente Del Bosque não quis colocá-lo em ação ali. Mas para mim, para você ter uma ideia, internauta, o time que melhor mostrou seu futebol foi a Rússia. Meteu 4-1 na República Tcheca do Peter Cech, jogador campeão europeu com o Chelsea. Mostrou um futebol ofensivo ao contrário do que o Josias disse e já emplacou a liderança de uma chave que é um pouco complicada, né? Vale também a Holanda foi derrotada pela Dinamarca, que o Brasil venceu há semanas atrás. Então, assim, mostra um certo equilíbrio nesse Exatamente. começo. Então, a partir da segunda e terceira rodada, que a gente vai poder também fazer uma avaliação mais criteriosa dessas equipes. Agora, à tarde, por exemplo, houve um empate entre Inglaterra e França, 1-1, a França um time muito mais ofensivo, buscando o ataque, a Inglaterra se defendendo mais do que indo à frente. A Inglaterra tradicionalmente explorando os cruzamentos, né? Que foi o gol do Lescott, que saiu realmente do gol de... O Gerra cruzou e o Lescott foi lá. O jeito inglês de fazer futebol, né? O que a sua seleção sempre coloca, jogando bola na área. Bom, eu gostaria aqui de agradecer o Josias Pereira pela sua participação aqui. Josias, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Cabido. Muito obrigado a você, internauta. E vamos continuar aí cobrindo a Eurocopa, o Campeonato Brasileiro. Você sempre vai ter a melhor informação aqui no Super FC e no esporte.com. Obrigado também, Guilherme, pela sua participação. Prazer tê-lo de volta. Fico feliz de participar mais uma vez, já que excepcionalmente o programa foi ao ar agora nessa segunda parte da tarde. De costume tem sido pela manhã. Então, mando um abraço aí para o internauta e faço também o convite para você acessar o superfc.com.br e se manter bem informado das notícias esportivas do Brasil e do mundo. Então é isso, internauta. Muita competição europeia para você ao longo da semana. O Campeonato Brasileiro retorna no sábado e no domingo. Então é isso, um abraço e até lá. We'll be right back.